Uma pesquisa publicada em uma revista científica internacional apontou que a asma não é um fator de risco para casos graves da Covid-19. Segundo os cientistas, uma revisão de estudos internacionais mostrou um número baixo de asmáticos entre os pacientes hospitalizados com o novo coronavírus. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, também avaliou a relação entre o diagnóstico prévio da doença e o desenvolvimento do novo coronavírus por meio dos antecedentes médicos de mais de 161 mil pacientes. A pesquisa percebeu que desses pacientes, pouco mais de 1% tinham diagnóstico prévio de asma. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 4% da população mundial tem o diagnóstico dessa doença inflamatória crônica, que acomete os brônquios e resulta em crises de tosse e falta de ar. A pneumologista pediátrica Patrícia Garcia Zapata explica um pouco mais sobre a asma agora no Conexões. A asma é uma doença crônica, que infelizmente a gente não tem cura, mas a gente tem tratamento. A asma é uma doença em que a gente faz o diagnóstico clinicamente. Não existem exames que vão dar esse diagnóstico dessa doença. Para realizar o diagnóstico, alguns critérios são importantes para serem avaliados e alguns sintomas são importantes que a criança, que o adulto ou que até mesmo o adolescente tenham. Normalmente, os principais sintomas envolvidos nessa doença são tosse e uma tosse predominantemente noturna. Pode ser que existam tosses diurnas ou tosses mediadas pela exposição a algum aeroalérgeno, então algum alérgeno que está no ar. Seja ele ácaro, seja ele poeira, seja ele umidade, mofo, variação de temperatura. Além disso, a asma também é caracterizada como uma doença em que ocorre em crises, em que as crianças, elas habitualmente, uma vez ou outra, isso não necessariamente continuamente, diariamente, apresentam chiados. E um chiado no peito com aspecto de um miado de gato. Além disso, é uma doença também que causa uma limitação para a atividade física, uma falta de ar para um esforço. Então, é comum um relato por parte dos pais de crianças que não conseguem acompanhar o colega na educação física da escola, de crianças que não conseguem dar gargalhada, de crianças que não podem chorar, que isso são motivos para desencadeamento de falta de ar, desencadeamento de tosse e desencadeamento de chiado. A gente faz o tratamento dessa doença através de medicações inalatórias. As principais medicações inalatórias disponíveis são medicações em forma de spray. Essas medicações em forma de spray ganharam um termo pejorativo denominadas bombinhas, mas vale ressaltar que não é uma medicação que leva à morte da criança, não é uma medicação que gera vício. Elas agem com o objetivo de tirar a criança da crise, principalmente aquelas que são ditas broncodilatadoras, e de desinflamar as vias aéreas dos pulmões. Então, aqueles canais que levam ar para o pulmão, que predominantemente ficam inflamados durante todo o processo da asma, então utilizamos corticoides inalatórios no intuito de redução dessa inflamação. Esses corticoides também é importante ressaltar que eles não geram aumento de apetite, eles não engordam, eles não incham. Eles atuam especificamente no pulmão. Então, assim, a gente tem um objetivo maior do tratamento, de objetivar com que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele tenha uma qualidade de vida normal. As crianças que têm asma, elas devem e elas precisam realizar atividade física. Então é importante que a gente mantenha a doença controlada, que faça acompanhamento com um pneumologista pediátrico, para a gente manter essa doença controlada e ela ter uma qualidade de vida normal. Alguns fatores são importantes, além da questão do tratamento medicamentoso, mas o que a gente diz de higiene ambiental para contribuir com a melhora da doença. Então, é importante que em casa de pacientes que tenham asma, não tenham tapete, carpete,
cortina, ursinhos de pelúcia, que seja uma casa que faça uma limpeza úmida, então não utilize vassouras, espanador de pó, porque isso tudo pode ser um dos fatores e um dos gatilhos para o desenvolvimento de crise dessas crianças. E o tratamento, ele é baseado tanto no tratamento medicamentoso, como nessa questão desse controle ambiental que a criança está exposta. Se você conhece alguém que tem asma, que tem bronquite, oriente ele a importância do acompanhamento com pneumologista pediátrico. O pulmão merece todo o cuidado.